noite, eu sou a Gabi, tudo bem? Eu queria aqui te fazer um convite, se você ainda não mandou esse link para alguém, para que você mande agora. E principalmente, eu queria que você parasse agora para pensar em um amigo seu que você ama muito, mas que ele já foi ferido com a igreja. Que ele tem alguma dor aí no coração dele, de que, isso não é para mim, eu conheço Deus, Deus está comigo, e é isso, e tá tudo bem. E eu queria que você mandasse o link para esse amigo. Porque o que Deus colocou no meu coração é que não existe identidade sem comunidade. E o que é identidade? O que é comunidade? Bom, para a gente caminhar aqui por essa jornada de entender por que não existe identidade sem comunidade, eu queria que primeiro a gente entendesse o que eu estou me referindo à identidade e o que eu estou me referindo quando eu falo sobre comunidade. Então, quando eu falo sobre identidade, é sobre as nossas vocações, nossas habilidades, nossos dons, nossos sonhos, o design de quem nós somos. E muitas vezes a gente ouve falar sobre identidade e a gente fica, o que é essa identidade? Filho amado de Deus. Filho amado de Deus. E dentro desse filho amado de Deus, dentro da sua identidade em Cristo, que é algo da família de Deus, existe um universo, que são as suas características, são coisas particulares. Então, por mais que todos nós somos filhos de Deus, eu sou filha de Deus, o Jones é filho de Deus, ele é uma pessoa completamente diferente de mim, ele tem as características específicas que Deus derramou sobre ele, eu tenho características específicas que Deus derramou sobre mim, existem características específicas que Deus derramou sobre você, vocações, dons, sonhos, pensamentos, uma família específica. Então, para a gente partir nessa jornada, a gente tem que entender que identidade é algo específico, é algo com design de você mesmo. Quando Deus coloca algo sobre nós, não é algo generalizado essa identidade. Então eu quero que você comece já entendendo que você é especial, você é particular. Quando a gente fala sobre identidade, não é algo generalizado, não é como se Deus criasse um bando de gente igual, mas como Ele é um Deus de detalhe, como Ele criou milhares de espécies de árvores, de animais, de cores, você mistura um monte de cor, cada hora dá uma. Ele é um Deus de detalhe, Ele é plural. Ele se preocupa com cada coisinha, cada universo que você entra, tem mais um outro universo. Então, é justamente isso, de que é particular, é múltiplo. Então, essa é a identidade. Eu quero que você parte desse lugar, de que você não é um ser generalizado. E quando a gente fala sobre comunidade, Jesus fala que onde 2 ou mais estiverem, ali Ele estará. Então, comunidade é essa partilha. Eu gosto de pensar em comunidade como a mesa. Quando nós estamos na mesa, quando estamos juntos, quando nos reunimos e nos edificamos, nos conversamos, nós vivemos socialmente, nós partilhamos. Então, percebe que eu ainda não falei de igreja. Porque eu quero que a gente vá devagar aqui entender, separar. Comunidade é de igreja. E aí a gente vai entender como elas se complementam. Mas quando eu estou falando de comunidade, eu ainda não estou falando da igreja por si só. Não estou falando de instituição ou de templo. Estou falando dessa partilha, de nós como pessoas. E quando eu venho para a igreja, ainda não como templo, eu estou falando do corpo de Cristo, da união dos irmãos, da plenitude mesmo, de ser noiva de Cristo. E, bom, então por que não existe identidade sem comunidade? Quando a gente entende a nossa identidade, e eu queria que a gente fosse para Efésios 4, aqui Paulo está falando sobre a igreja é o corpo de Cristo. E ele começa assim, esse capítulo de Efésios 4. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês.
Em outras versões ele vai falar de maneira digna da vocação que receberam. Então assim que Paulo começa a falar sobre igreja, a primeira coisa que ele cita é a sua vocação. E depois ele fala no versículo 2: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Para eu suportar uns aos outros com amor, primeiro eu tenho que viver de acordo com o que Deus chamou vocês. É o que Paulo está nos trazendo aqui. E no versículo 3 ele fala: façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Quando a gente for aqui mais para frente, em Efésios 4, Paulo vai começar a falar dos dons, dos ministérios. Mas antes de entrar nisso, eu queria que você parasse para pensar de forma única. Pensasse agora: o que são essas habilidades? O que são essas vocações? Esses dons que Deus tem derramado sobre você? E eu não estou falando de nada espiritualizado ainda. Eu estou falando de algo racional. De você parar para pensar mesmo que você é boa. Eu falo bem, eu escrevo bem, eu sou uma pessoa mais tímida, mas eu gosto muito de estudar, eu sou muito boa no estudo. Ou, eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu não sou muito de ler, tenho uma dificuldade de ler, mas eu me comunico muito bem. Eu me socializo legal. E nisso você começa a crescer e entender essa sua identidade. Então percebe como são passos racionais? E é dentro disso que a gente vai se encontrando. Só que não basta só isso. Porque eu sou feita imagem e semelhança de um Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de algo, para entender o que eu sou, porque eu sou igual isso, eu preciso crescer e entender o que é isso, o que é esse Deus, o que é esse Jesus que eu sou imagem e semelhança. Por isso não existe identidade sem comunidade. Porque se eu cresço e entender que eu sou boa em algo, que eu tenho dons, que eu tenho vocações, e eu não entendo isso na comunidade, isso acaba se tornando algo para mim mesma. Ou muitas vezes eu caio em comparações. Eu sou boa em falar em público, mas nossa, fulano fala melhor do que eu. Eu não tô boa ainda o suficiente. Isso me gera uma crise de identidade. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já tiveram uma crise de identidade. Eu já tive uma crise de identidade. Talvez mais de uma vez. E eu queria que a gente tivesse a firmeza do que essa identidade em comunidade, olhando para a história de um cara que era o homem segundo o coração de Deus. Então, antes da gente voltar aqui para Efésios, eu queria que a gente fosse para 1 Samuel 17. O homem segundo o coração de Deus era Davi. E Davi, com toda aquela história que vocês conhecem, que Davi matou o gigante, nesse dia, antes dessa grande parte da história que a gente conhece, que Davi matou o gigante, ele passou por muitos processos. E nesse mesmo dia que os filisteus vão atacar Israel, Davi chega lá no meio dos soldados e pergunta o que estava acontecendo. E o primeiro a atacar a identidade dele é o próprio irmão dele, que fala assim: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então, o primeiro ataque na identidade de Davi vem do próprio irmão dele. Ele fala: você é presunçoso e o seu coração é mau. E aí, olha a certeza de Davi na identidade dele. Ele vira para outros soldados e explicam o que estava acontecendo. E ele fala assim, e Saul fala o que está acontecendo para ele. Ele fala assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Teu servo irá lutar contra ele. E aí Saul vira para ele, segundo ataque, e fala assim: você não tem condições de lutar contra esses filisteus. Você é apenas um rapaz. Você é apenas um guerreiro e ele é um guerreiro desde a mocidade. E aí Davi falou assim para ele, com mais uma vez da certeza da identidade dele: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Então Davi já está falando aqui: eu sei no que eu sou bom. Isso não é, como Davi não era humilde. Isso aqui é uma certeza da identidade dele. Ele sabe que Deus derramou sobre ele e ele dá essa graça a Deus.
E ele fala: teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desses filisteus. Então Saul disse: vá e que o Senhor esteja com você. Mas não parou por aí. Pela terceira vez a identidade de Davi é atacada. Saul libera ele, falou: beleza, pode ir, mas coloca a armadura. E colocou a armadura sobre ele, pôs um capacete de bronze na cabeça dele. Davi prende e ele fala: eu não tô acostumado com isso. Ele fica ali meio, tá pesado, aquilo tá pesando, aquilo é ele tentando se encaixar em algo, que é a armadura dos filisteus. Davi tira aquilo e coloca a túnica dele. E ele fala: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E ele vai com uma túnica encarar aquele filisteu. Davi entendeu a identidade dele. Ele não estava preocupado em se encaixar em algo. E entendendo que ele era bom, as vocações e as coisas peculiares que Deus derramou sobre ele, as coisas específicas que Deus derramou sobre ele, e deu graças a Deus por isso. Por isso que a gente fala: qual que é a sua identidade em Cristo? Ele falou: o Senhor dos exércitos está comigo. Ele tinha clareza sobre isso. E é essa mesma clareza que eu estou falando que é importante a gente ter. Quando a gente entende isso, eu derramo isso sobre o corpo e sobre a comunidade. E aí Paulo vai continuar nos guiando por essa jornada. Ele diz aqui, no versículo 11: foi Jesus, esse que desceu e subiu. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Esses dias eu estava conversando com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe também. E meu irmão, ele virou e falou assim: o que para você é maturidade? Você já se questionou isso? Nossa, as pessoas falam: nossa, olha como fulano é maduro. Eu quero ser maduro. O que é maturidade? Será que é algo relativo? Será que depende? E Paulo está falando aqui que pessoas maduras, alcançando a altura espiritual, à medida de Cristo, nós entendendo esses dons para preparar o povo de Deus. Então não existe identidade sem comunidade, porque a minha fé isolada, ela não tem medida. Eu me revoltar, eu me virar contra a igreja de Cristo, contra a sua noiva, é eu pegar os meus dons e aquilo que Deus derramou sobre mim e não entender o que é o preparo do povo de Deus. É difícil falar da igreja, estando na igreja. Falar sobre a igreja. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Nós estamos aqui. Você tá aqui também. Para preparar um povo. A gente não tá aqui na igreja porque é legal. Ou só porque... é um mandamento. Se eu tô desviado é porque eu tô fora da igreja. Eu só entendo a noiva e o corpo de Cristo. E eu sou capaz de preparar um povo entendendo que essa igreja é a noiva. Jesus vem com uma fé não isolada, mas uma fé para o povo. E eu só tenho uma fé plena na medida de Cristo. A maneira que eu entendo essa igreja e essa noiva. À medida que eu sirvo essa igreja,
como eu sirvo a Cristo. É o que Paulo está falando. É o que eu experimentei. Você pode pensar, nossa, Gabriela, que fácil falar isso. Se você já me conhece, você sabe que eu participo do PG Belas Artes. E aí você pode pensar, o PG é mó legal, mó vibes, luzinha. É fácil, né? Ser comunidade, ser igreja do PG Belas Artes. Ser aqui na galera, um monte de gente jovem, descolada. Esse cenário bonito. Mas eu cresci numa igreja. Antes mesmo de eu conhecer aqui a galera, ou o PG Belas Artes, ou essa galera que você pode achar descolada, que é fácil ser igreja. Eu cresci numa igreja que talvez era muito diferente desse contexto. E eu fui machucado por ela. Mas o que eu quero te trazer não é que a igreja machuca. É que a igreja é feita de pessoas. Nós somos a igreja, nós somos o corpo. E nós somos imperfeitos. Então sim, eu fui machucada. Mas eu sabia que aquilo, e Deus me trouxe isso, Jesus me resgatou e me revelou e curou meu coração, trazendo que aquela não era a verdade sobre ele. Era a verdade sobre os homens. E eu entendi ainda mais que eu preciso dele. Ainda mais eu preciso dele. Porque eu sou falha, porque nós somos falhos. Nós como igreja somos falhos, porque somos humanos. Isso só nos faz ver que precisamos ainda mais de Cristo, que nos redime na sua graça e misericórdia. Então eu estou te contando isso para que não seja uma desculpa de que a igreja me machucou, então eu não quero mais saber de Cristo, eu não quero mais saber da igreja. E aí nisso eu me perco nas minhas crises e eu me isolo. Entender a minha vocação e a minha identidade me faz entender a medida de Cristo e alcançar a maturidade espiritual. Se uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, quer dizer que, e próprio Paulo vai dizer isso, que eu entendendo que eu sou mão, eu não posso tentar me encaixar no cotovelo. Pensa, a igreja de Cristo como um corpo. Se você entendeu essa identidade, que você, por exemplo, tem vocações de mão, você vai falar, cara, eu só sou vital e plena quando eu tô no braço. E eu não quero ser braço, porque eu amo o meu irmão que está sendo braço. Eu amo o meu irmão e eu vou impulsionar ele a cumprir o papel dele, cumprir o meu, e nós somos corpo juntos. Visualizar isso é saber que não é que eu sou mais importante. Talvez o Jones seja um baita de dons proféticos, dons de mestre. E aí eu falo, nossa, mas eu não sei, eu esqueço um monte de versículo, eu não sei tanta teologia como o Jones, eu não sei, talvez, tanta coisa que você sabe fazer, eu não sou talvez a baita profeta e se move em palavra de sabedoria. Jesus, acho que eu não estou servindo direito. Acho que a palavra que o pastor Lore deu semana passada não é boa o suficiente para mim, porque é tudo sobre você, mas eu não sei fazer nada. Eu não tô lá na igreja. Ele falou que é tudo sobre você, mas ninguém me chama para ir pregar. Eu não tô servindo. Isso é só para visualizar que ninguém é mais importante que ninguém. Eu preciso de você. Nós precisamos de você, a igreja precisa de você. Não porque um é mais importante que o outro, mas como corpo, como partes que se unem, nós revelamos a noiva de Cristo. E esse que tem que ser o nosso amor. Não tem que ser ir para a igreja para mais uma comunidade, é mais um dia. Eu sirvo porque é legal tá. E pode até ser, mas a maior intenção do seu coração é entender isso como a noiva de Cristo, como o corpo de Cristo. Um amor que anseia por revelar esse quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça. E talvez a plenitude da vinda de Jesus
se a gente completar esse quebra-cabeça, sem distinção, ele fala, eu não faço acepção de pessoas. Entender que no quebra-cabeça tem várias partes diferentes e elas todas se encaixam. Esse é nosso papel como igreja. Que por mais que nós sejamos muitas vezes falha, machucados, ainda assim, hoje, não olhando só para quando Jesus vir e Ele vai redimir e nós sairemos desse lugar, mas hoje existe um papel e um amor por esse lugar, e eu só posso até mesmo ser curada dessa dor se eu faço parte disso. Eu só sou plena na minha identidade quando eu faço parte disso. Não existe fé isolada. Não existe um Deus que eu mesma criei, porque eu mesma sou falha. E se eu mesmo crio um Deus, Ele é só o meu Deus. Conhecer mais, estar em comunidade te faz equilibrar essa própria percepção de Deus. Não equilibrar num sentido de uma revelação progressiva. Porque muitas vezes eu sou equivocada no meu raciocínio. Eu sou equivocada no meu... cara, Deus fez isso, por que Ele fez isso? E meu irmão, como corpo, como outra parte, vem e traz uma identidade. Traz uma identidade sobre Cristo, uma verdade sobre Cristo naquela situação que eu estou passando, que eu não estava enxergando. Isso eu cresço em revelação progressiva de quem é Deus. E em crescendo em quem é Deus, eu entendo quem eu sou. Então o que eu quero que fique muito, muito claro aqui é que o primeiro lugar que muitas vezes a gente paralisa é nessa crise de identidade. E a gente só consegue sair dela entendendo essas vocações, esses dons espirituais. Não só dons espirituais, porque às vezes você pode estar falando, nossa, mas fulano se move em profecia, fulano entrega a palavra, fulano não tem vergonha de orar pelo outro na rua, então quer dizer que eu não estou sendo parte. Cara, às vezes a coisa mais espiritual que você tem que fazer é amar a sua irmã mais nova. Às vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer naquela semana é enviar um e-mail. É enviar um e-mail com excelência. Eu estou lendo um livro que se chama Liturgia do Ordinário. E essa teóloga, Tish Warren, ela fala exatamente isso. Que às vezes a coisa mais espiritual que ela tem para fazer na semana dela é responder aquela pilha de e-mail que quando ela abre, ela se sente perdida, ela acha que ela não é organizada o suficiente e a coisa mais espiritual que ela tem é talvez, às vezes, engolir aquele orgulho, engolir aquela bagunça de meu Deus, tá tudo desorganizado, eu tô com coisas atrasadas, eu não consegui limpar minha pilha de e-mail. E com paciência para uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo, ela ser excelente e responder um por um. E isso já revela uma liturgia. Então por que a gente está tão separando as coisas profanas das santas, enquanto Jesus está falando que o reino dele é tudo e em todos? Ele veio justamente estabelecer isso. Então, às vezes, a coisa mais espiritual, a coisa mais certa da sua identidade que você tem para fazer, que Deus está colocando na sua mão, é na sua casa. É fazendo uma lição da escola. É lavando a louça. Porque a igreja... A gente quer servir a igreja, a gente às vezes tem um entendimento disso. Mas a gente reclama para lavar a louça. Que diferença tem? Eu servia como minha comunidade de fé e eu servi minha comunidade dentro da minha casa. A intenção do seu coração é o que determina isso. Se a intenção do meu coração tá em crescer à medida de Cristo, eu vou servir
não olhando para... Não com talvez as minhas lentes sujas de... Ai, mandaram eu fazer isso. O pastor lá mandou. A igreja tá falando que tem que fazer. Mas porque eu entendi, eu faço. Não porque alguém mandou, mas porque eu amo. Eu amo a minha família, eu amo o meu trabalho. Eu quero trazer o reino de Deus sobre todas as áreas. Essa mesma teóloga que eu falei, a Tish Warren, ela vai falar que não há competição entre o que fazemos no culto, na congregação e nas nossas vocações no mundo. Os dois são parte um do outro. A plenitude da nossa vocação não é apenas que... Às vezes a gente já ouviu falar disso, às vezes a gente pensa dessa forma, né? Que 10 minutos de oração te darão um conhecimento mais verdadeiro e profundo do que horas fazendo algo. Muitas vezes a gente pensa, né? Meu dia tá muito corrido. Não vou parar pra orar. Preciso terminar as coisas. E às vezes a resposta que a gente tem pra isso é... Cara, a gente até bate uma culpa, sabe? Cara, se eu tivesse orado 1 hora, eu faria em 3 o que eu tinha que fazer em 6. E esse teólogo, ele vai falar que a verdadeira plenitude da gente entender a nossa vocação não é que 10 minutos de oração te darão um conhecimento mais verdadeiro e profundo de Deus do que 10 horas do livro, mas que o correto entendimento levaria a 10 horas debruçada nos seus livros de joelhos. O que ele está falando aqui é que você não precisa separar o santo do profano, o tempo de oração do tempo de trabalho. Existe sim um tempo de secreto, mas o que ele está falando é: se eu responder aqueles e-mails com o Espírito Santo, se eu tivesse a verdadeira entendimento pleno do reino de Deus, do sinal do reino, nas minhas vocações, na minha habilidade, na minha rotina, eu passaria 10 horas estudando, lendo os livros, porque no caso ele é um teólogo, ele está falando da vocação específica dele, debruçado de joelhos. Não isolando as partes, não isolando identidade de corpo, não isolando o indivíduo da igreja, mas entendendo que a plenitude disso, a plenitude de eu entender quem eu sou em Cristo, não como algo generalizado, transborda sobre a igreja, transborda sobre o corpo. E aí a gente para de viver como filhos mimados, usando como tenho que, eu preciso, mas de eu vou com amor. Não é que eu preciso, mas eu vou, porque eu entendi, porque eu amo. E acho que o maior anseio do meu coração aqui é que o Espírito Santo venha e cure essas feridas dentro de nós. Cure essas feridas de que muitas vezes a gente discepou que a igreja nos machuca, que a igreja talvez é só uma instituição, e que muitas vezes a gente usa a desculpa de que Deus não habita mais em templos e que Ele está em nós. Mas entendendo, sendo curado disso e servindo com amor a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Não porque eu tenho o quê, mas porque eu entendi esse amor genuíno do Jesus. Do Jesus que vai voltar e levará a tua noiva. O nosso papel é preparar essa noiva, preparar o povo de Deus. E eu sou curada, eu sou redimida, eu transbordo isso sobre os outros. Eu me envolvo. E aí sim, às vezes eu vou entrar numa comunidade, eu vou entrar em algo e falar, nossa, realmente, às vezes eu me machuco. Mas você também já não machucou as pessoas? E não como um lugar de, tudo bem, é isso mesmo, vai rolar desse jeito. Mas num lugar de, eu estendo misericórdia, porque do mesmo jeito que eu gostaria que me perdoassem, que eu peço perdão, eu perdoo o outro. E é onde estar em comunidade trata o nosso caráter e nos revela mais da nossa identidade. Estar em comunidade revela quem
eu sou e quem você é. E só há identidade no lugar de liberdade. Ser livre dessas comparações. Ser livre de achar que meu irmão, meu amigo, que talvez está falando é melhor ou mais espiritual do que eu que estou fazendo o estudo, só o estudo da palavra de repente, ou estou, servindo de uma outra forma. E de entender essa plenitude, de que nós precisamos um do outro, que a nossa fé isolada, ela mata nossa identidade.